Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal do Centro Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde. Meu nome é Darlan e neste vídeo nós vamos falar a respeito do tema da vigilância, bem oportuno para o início do ano, em que nós vamos ter pela frente uma diversidade de jornadas que irão nos proporcionar o nosso crescimento espiritual. Mas para isso, é importante que nós busquemos estas lições que irão nos proporcionar um raciocínio mais justo e mais correto para as nossas tomadas de decisões. E nós vamos na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, lá no capítulo 21, que tem como título A Lição da Vigilância. E Humberto de Campos narra que, aproximando o término de sua passagem pela terra, Jesus reúne os 12 discípulos com o propósito de consolidar os santificados princípios da sua doutrina de redenção. E ele então faz uma pergunta aos discípulos: e que tem dito e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? E os discípulos então vão responder. João vai dizer para o mestre que os seus amigos achavam que o Senhor era a volta de Elias. Simão o Zelote vai relatar para Jesus que os habitantes do Tiberíades o tinham na conta de que ele era João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, vai contar que os judeus na sinagoga presumiam-no que ele era o profeta Jeremias. Jesus, então, escuta essas observações e formula um novo questionamento. Ele vai falar: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós que tendes como gado comigo a todos os instantes, o que dizeis? Quem dizeis o que eu sou? E aí vai naquele momento ficar toda a plateia como numa perplexidade, uma certa perplexidade. E Simão Pedro, como que movido por uma energia superior, exclamou: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus então vai responder para ele: Bem-aventurado sejas tu, Simão, que não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. E a partir dali, desse momento, logo em seguida, conforme a narrativa do Espírito Humberto de Campos, nesta obra Boa Nova, lá no capítulo 21, Jesus então vai fazer uma série de observações como se estivesse preparando os discípulos para as horas tormentosas que estavam por se aproximar. E ele vai dizer que está escrito que ele padeceria. E ele diz: não fugirei ao meu testemunho. Ele vai dizer: os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com uma suprema ironia. Ele vai falar que cuspirão na face dele e ele será arrastado
pela multidão como um simples ladrão. Quando ele manifestar sede, irão oferecer a ele o fel e o vinagre, para que se cumpram o que está escrito nas Escrituras. E Simão Pedro, então, vai chamá-lo em particular e vai dizer a ele: Mestre, convém não exagerardes nas vossas palavras. Não podemos acreditar que sofrereis esses martírios. Onde estaria Deus? Naquele exato momento, Jesus diz para ele: Pedro, aparta de mim, retira as tuas palavras, porque agora falas pelo espírito do mal. E Pedro fica sem entender o porquê daquela advertência, o porquê daquela lição. No dia seguinte, então, novamente ele vai à presença do mestre e vai falar: Mestre, por que pediste que eu me apartaste? Por que pediste que eu retirasse as minhas palavras? Com meu zelo de discípulo sincero. E Jesus vai falar para ele: Pedro, ainda não aprendeste toda a extensão da vigilância. Jesus então vai praticamente terminar dizendo para ele: basta que nós tenhamos um pensamento de amor para que sejamos elevados ao céu. Mas na jornada do mundo, basta o homem que tenha, que profira, que diga uma palavra fútil, um pensamento menos digno, uma consideração menos digna, para que seja conduzido, para que a alma humana seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por conta da sua imprevidência. E Humberto de Campos encerra essa página maravilhosa, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Está na obra Boa Nova. E nós ficamos então a pensar e meditar a respeito do que é a vigilância. É a frequência, a regularidade, a constância em pensamentos que manifestem o nosso sentimento mais sublime, que é o amor. Mas se nós nos distrairmos e tivermos um pensamento, ou proferirmos apenas uma palavra fútil, nós vamos ser movidos, iremos entrar na sintonia de espíritos do mal. Vigilância é nos mantermos focados, alinhados com o Evangelho, com essas lições maravilhosas que Jesus nos ofertou, para que venhamos ter um ano maravilhoso, para que venhamos ter uma terra próspera, abundante em fraternidade, paz e amor. Eu agradeço que todos nós possamos ter um ano maravilhoso, de muita proteção, de muita luz vinda da espiritualidade benfeitora. Muito obrigado.